que quando a gente fala de saúde da pessoa, a saúde mental e a espiritualidade, a gente está tocando num lugar, num tesouro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Neste episódio abordaremos o tema espiritualidade, religiosidade e saúde. Convidamos para esta conversa Mary Esperandil e Márcio Fernandes. Como estão? Todos bem? Olá, Márcia, obrigada pelo convite. Estou bem, sim. E você, tudo bem também contigo? Também, tudo bem. Obrigado, viu, pelo convite. Estamos juntos. Um abraço a Mary também. Obrigada, Márcia. Afinal, Mary e Márcio, aqui entre nós, só aqui entre nós, tem diferenças? Ou espiritualidade é o mesmo que religiosidade e religião? Diga para mim, Mary. Para mim tem muita diferença. E ao mesmo tempo que tem muita diferença, tem muita semelhança, né? E a gente pode explorar um pouco mais essas diferenças e semelhanças. Mas podemos ouvir também o Márcio. O que ele acha disso? Eu também acho que tem essa mesma perspectiva. E uma relação, né, entre diferenças e semelhanças, mas que tem que ser vistas também dentro do processo histórico, sincrônico e diacrônico. Então, nós vemos que nestes conceitos vão ocorrendo uma certa evolução ou involuções. Então, isso é muito interessante de ser discutido mesmo. Ai, Márcio, eu achei que essa colocação sua foi perfeita. E digo isso também lembrando que essa palavra espiritualidade, ela está sendo muito mais usada nas últimas décadas e no Brasil, especialmente na última década, em lugar da palavra religiosidade. As pessoas se sentem mais à vontade, falam mais sobre a minha espiritualidade. E muitas vezes essas pessoas que falam a minha espiritualidade, elas dizem não professar religião nenhuma, né? Então, isso que você coloca sobre que essa diferença tem a ver com o próprio contexto histórico e a forma como esses conceitos ou essas noções vão se estabelecendo no campo social, isso é muito importante no sentido assim de que marca mesmo um determinado momento sociocultural, onde as pessoas vão se construindo como pessoas e isso está atrelado ao conhecimento, às verdades que vão sendo produzidas, conhecimentos que vão sendo produzidos, e claro, vai havendo ou vai acontecendo, ou vão acontecendo mudanças de conceitos, mudanças de ideias, né? E é o que eu percebo, e você colocou isso muito bem, essa relação da mudança desses conceitos com a própria história, né? E por outro lado, é interessante notar, Mary, Márcia, que estão aqui conosco, nos ouvindo, Fabrini e todos os ouvintes, notar que por muito tempo era na matriz das religiões e que as pessoas encontravam expressões de espiritualidade. E hoje nós vemos um outro movimento, que há uma tendência de se libertar das religiões, das formas institucionalizadas, para poder cultivar sua própria espiritualidade, como se entende, como cada um entende também, né, do ponto de vista subjetivo, mas também do ponto de vista dos significados potentes, que é dar um horizonte, uma orientação, uma força para a própria vida. E isso as religiões carregavam, e hoje a espiritualidade individual, também coletiva,
me parece florescer e libertar também as pessoas para poder serem mais críticas com as tradições religiosas que poderiam até amarrar a própria experiência religiosa que ela carregava, que era rica, que era potente, que era bonita de ser expressa e que não podia ser expressa, tinha que ser contida. Você fala de uma forma belíssima e tão assertiva, tão precisa sobre essa relação entre espiritualidade e religiosidade, já mostrando esse caminho que a espiritualidade faz dentro das próprias religiões ou dentro das próprias formas de expressão religiosa, e como que a espiritualidade ela vai se fazendo sempre num modo em que ela é mais ampla do que a religiosidade. O modo como você falou, Márcio, mostra essas diferenciações, né, essa diferença, e mostra isso de um modo implícito, mas ao mesmo tempo com precisão que há mesmo uma relação entre a espiritualidade e a religiosidade e que formas de expressão religiosa muitas vezes têm esse poder quase de aprisionar a espiritualidade. Tem um movimento de aprisionamento da espiritualidade por várias questões, por aspectos doutrinários, por relações de poder, por várias questões que estão aí implicadas nesse aprisionamento da espiritualidade. Mas como a espiritualidade vem de espírito, e espírito é livre, então a espiritualidade ela sempre vai escapar desses aprisionamentos, dessas jaulas, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a espiritualidade, por vezes, ela pode se expressar em religiosidade, e nesse sentido elas seriam a mesma coisa, né? Elas se sobrepõem, como às vezes a espiritualidade ela se distancia da religiosidade justamente nessa tentativa de libertação ou uma expressão desse espírito que é livre. Então, se vê nesse processo, nessa busca de libertação das amarras da religiosidade, né, ou das religiões. Como que vocês veem a ligação entre a moralidade do nosso tempo, da nossa cultura, fazendo relação com a espiritualidade e com a religião? Diz aí, Márcio. Isso. Então, eu noto que a moralidade, ela tem um sentido, no meu ver, positivo nesse momento, porque ela também tem um desenvolvimento. Se você for pensar o desenvolvimento moral da consciência individual, por exemplo, se você for pensar no desenvolvimento moral ao longo da história, se você pegar a história bíblica, por exemplo, é evidente que há uma evolução da consciência moral nos diferentes tempos em que se deu, por exemplo, a história que está codificada num livro sagrado como é a Bíblia para os hebreus e para os cristãos. Então há um desenvolvimento moral. Então a moralidade é algo importante. O que é perigoso, que me parece aqui, é quando quando a gente discute religião, espiritualidade, o quanto pode se cair no moralismo das formas, né? De moralismos que podem, inclusive, ofender os costumes próprios, pessoais, subjetivos, né? A pessoa não aceita aquela norma que veio da religião e que aprisionou, né? Então tem relação com aquilo que nós estávamos dizendo antes.
inclusive nesse bate-papo. Portanto, para mim, aparece que em todas as expressões religiosas está presente uma moralidade. Porém, é preciso notar que é possível cair em moralismos que aprisionam os sujeitos e de forma coletiva, não mais subjetiva, individual, como se pensássemos que alguém pudesse cultivar uma espiritualidade pessoal que lhe desse norte, que lhe desse conjunto de juízos para viver a vida. Então, nesse sentido, cultivar uma espiritualidade pode representar uma amplidão da própria vida num orientamento ético importante para todo o coletivo, para todos os outros, e não só em favorecimento pessoal. Agora, quando também uma pessoa individualmente cultiva atitudes, diz que cultiva uma espiritualidade, mas com relação ao outro é moralista, ou julga, é estreito com a outra pessoa que está do lado, ou com a coletividade que está do lado, também pode cair num risco aí muito grave, né, do meu ponto de vista. Pode Você cair. coloca interesse. Desculpa, Márcio, cortou um pouquinho. Pode cair em. Pode representar um risco, né, grave para todo o conjunto do coletivo comunitário, seja ele familiar, seja ele da cidade, seja ele de onde se situa, porque isso tem ressonâncias na vida de outros. Sim, muito bem colocado, Márcio. E eu complementaria dizendo assim que aí tem uma diferença bem bacana para mostrarmos que é entre o conceito ou a noção de moralidade ou de moral e ética, né? Uma diferença importante que eu vejo entre moral e ética, e eu gosto do que um autor filósofo que eu admiro fala, né, que é Foucault, Michel Foucault, ele mostra essa diferença entre moral e ética e ele diz assim que a moral, em geral, ela está atrelada a normas já dadas, já concebidas, talvez por algo externo ou algo transcendente, que diz o que é certo e o que é errado, e a nós caberia então obedecer essas normas já postas, já dadas e às vezes até atreladas a essa alguma transcendência, né? Ou alguma instituição maior, instância maior que vai dizer o que é certo e o que é errado. E já a ética, por sua vez, ela não está atrelada ao certo e errado a priori, por antecipação. A ética, ela vai dizer o que é certo e o que é errado, o que é adequado, o que é mais justo, o que é melhor, em uma dada situação, em um determinado contexto. Nesse contexto, as pessoas têm nome, elas têm um sofrimento, elas têm uma história, e a nossa decisão, nosso entendimento do que é certo, do que é errado, do que é melhor ou não, vai depender daquele contexto, daquela história, daquele sofrimento e daquilo que pode afirmar a vida. E isso é ética. E lembramos também assim que a ética é sempre essa abertura da moralidade, ou abertura da moral, porque aquilo que é moral e que às vezes a gente pensa assim, então a ética é melhor que a moral. Não, as duas coisas andam juntas, porque o que é moral um dia foi ético. Então, naquela abertura para pensar, opa, isso aqui já não é tão justo assim, essa regra já não é tão justa assim, mas ela foi feita uma vez, num determinado tempo, porque precisou que ela fosse criada justamente pensando no que era mais justo, no que era melhor, no que era bom. Então se criou uma regra.
então aquela regra moral que já diz o que é certo ou o que é errado, né? O que é justo ou o que não é justo. Mas num outro momento, essa regra que um dia foi ética deixou de ser. Então, eu penso que essa diferenciação é bastante interessante e é importante a gente ter isso no horizonte de sentido quando pensamos, então, nessa relação da moral com a religião ou com as religiões, né? Porque aquilo que as religiões elas estabelecem então como o que é certo aqui para essa religião, né, para esse grupo religioso, está visando o bem comum, o bem de todos, etc e tal, mas ela pode ser extremamente injusta. E pode ser muito mais confortável, às vezes, você obedecer a determinadas regras morais, porque o seu grupo religioso diz que isso é o certo, do que você pensar, refletir e assumir a responsabilidade da própria decisão. É mais difícil e tem um preço, então às vezes é mais confortável dizer, nem pensar, porque a regra já está dada, então eu não preciso pensar muito, né? Agora, quando nós temos que pensar eticamente, aí nós assumimos responsabilidade com tomadas de decisão também. Quando a gente nasce, né? A gente nasce num mundo onde existe uma moralidade, existe uma moral, existe uma tradição, existe uma história antes da gente, a gente chega nele. E a Uhum. gente chega nele e a gente precisa desse regramento, digamos assim, Sim. que nos envolva, que nos acolha. É fantástico isso, sensacional. Então, as regras, as normas, as leis morais, elas me ajudam a ir me formando e a chegar a um ponto em que eu consiga fazer escolhas. Mas quando eu vou fazer escolhas, me parece, veja se eu estou certa, eu, de alguma forma, vou tentar justificar as minhas regrinhas morais e transformá-las num comportamento ético para que sirva para que eu ache um consenso. Porque, afinal, a gente não vive só com os nossos amigos morais, né? É muito fácil a gente falar contra a pena de morte para uma sociedade onde não existe pena de morte. Mas se eu for falar contra a pena de morte numa sociedade que admite a pena de morte, não vai ser assim tão fácil o meu discurso, não é? Então, nós vivemos nesse constante ir e vir entre os nossos amigos morais e os nossos estranhos morais. Estranhos morais não são inimigos. Eu estou contrapondo amigos morais com estranhos morais. Vivemos todos no mesmo mundo. Então, isso me lembra uma coisa. Márcio falou sobre estranheza ou estreiteza, né? Quando eu lanço um olhar estreito para o outro, ou seja, sem muita compaixão, sem muita empatia. Isso me lembra um contraponto, que é a inteireza do outro. E aí eu torno a perguntar, não é então mais ético quando nós observarmos as coisas através da espiritualidade primeiro, para depois observar a partir da religiosidade, depois a partir da religião? A espiritualidade não garante, de alguma forma, um comportamento mais ético quando eu vou de encontro ao desconhecido? O que é que você me diz, ou Márcio, ou Mary, podem escolher quem vai primeiro me brindar com uma resposta. Sabe que enquanto me candidatei aqui e já me inscrevi para responder, então eu estava, enquanto a Márcia formulava esse questionamento, eu fiquei pensando que uma vez a professora Mary me sugeriu a visão de um pequeno vídeo que, inclusive, eu utilizei muito nas minhas aulas, um pequeno documentário, Noivas do Cordeiro. E ela também trabalhou muito isso com os alunos, e é tão ilustrativo deste aspecto que você levanta, né? Quando uma comunidade vive numa certa rigidez imposta a mulheres
e que têm que enfrentar preconceitos e vivem sob a tutela das regras externas de religião. Mas não só uma religião deu conta de aprisionar, como estava utilizando o termo aqui no início, né, o espírito que habitava aquela comunidade, aquele desejo de trabalho, aquele desejo de progresso que elas tinham, e de experiência de Deus interior, que, mesmo passando por várias fases, de uma religião a outra, católica, depois foi uma religião, me ajuda aí, Mary, eu acho que era Uma religião, religião evangélica. uma Era evangélica. evangélica, e posteriormente quase sem religião, né, toda a comunidade, Era o mas evangélico. vivendo uma espiritualidade profunda e com aspectos morais muito avançados do ponto de vista de uma ética, de uma atitude frente àquilo que ocorria, uma resposta pessoal frente à regra, que me parece ilustrativo, e aqueles que estão nos escutando, se tiverem curiosidade de ver este documentário, é muito interessante. Obviamente que hoje aquela comunidade se transformou muito, né? Esta comunidade no interior de Minas Gerais, e que era intitulado Noivas do Cordeiro. É uma experiência interessante religiosa para a gente entender os níveis aqui dos conceitos que estamos, inclusive, trabalhando e discutindo. Fantástica essa sua lembrança, Márcio. Era uma comunidade, você tinha falado que tinham passado por expressões religiosas, né? Falou da católica, depois era evangélica pentecostal, então na sua versão pentecostal. Noivas do Cordeiro, bem lembrado. E aí isso exemplifica, ilustra o que nós tínhamos falado anteriormente, né, Márcio? Que o espírito é livre e ele busca formas de expressão, busca outras formas de expressão da sua espiritualidade e, e visando justamente essa inteireza que a Márcia se referiu, né? Visando a inteireza de si, a inteireza da sua subjetividade, né? A inteireza do ser mesmo. Então, aquelas mulheres naquela comunidade, elas romperam com a religiosidade ou com a religião que era oficial naquela comunidade, mas não com a espiritualidade. Elas continuaram com a vivência espiritual, com a vivência da espiritualidade de uma forma ainda muito mais profunda e romperam também com aquelas regras morais, mas isso não significa que romperam com a ética, muito pelo contrário, aí que puderam vivenciar ainda mais, de uma forma mais profunda ainda, a ética, né, uma ética da vida. Mas voltando à pergunta da Márcia, né, que ela diz, será que a gente teria que pensar primeiro na espiritualidade para pensar o ser humano na sua inteireza? Márcia, eu acredito que sim. Eu estou cada vez mais convencida de que a espiritualidade, no sentido, então, como eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas, junto também com o Márcio e com vários alunos e alunas na PUC do Paraná, o modo como entendemos a espiritualidade tem tudo a ver, então, com essa inteireza do ser humano, e estou convencida, então, de que ela expressa o, o centro, é, a dimensão central mesmo do ser humano. Por quê? Porque aí eu vou fazer uma diferenciação aqui, como é que eu entendo espiritualidade, né? Espiritualidade vem da palavra espírito, espírito, porque espiritual ou espiritualidade são palavras derivadas dessa raiz espírito. E espírito significa respiração, o sopro de vida, né? Então, se nós pensamos
por essa perspectiva, imagina, nós todos somos seres espirituais, porque todos nós temos essa respiração, esse sopro de vida, e é isso que nos mantém vivos, é a nossa respiração, é isso que nos mantém vivos. Então, eu associo isso à energia vital, à potência de vida. Então, a nossa espiritualidade, como sendo a nossa potência de vida, a nossa energia vital, é como nós vamos desenvolvendo a nossa própria vida. Então, e como é que nós vamos desenvolvendo a nossa própria vida, essa energia vital, essa potência de vida? Como é que nós vamos desenvolvendo? Nós vamos desenvolvendo a partir do sentido que nós vamos dando, o sentido que nós vamos construindo na nossa própria vida, nas experiências que temos desde bebês. Então, desde bebês, a nossa espiritualidade está se constituindo nessa relação com o outro, nessa relação conosco mesmos, ou seja, espiritualidade é sentido e é conexão. Então, conexão, o sentido que nós vamos colocando nas experiências de vida ao longo da nossa vida, e também é conexão, a forma como eu conecto comigo mesma e com o outro, em simultaneidade, né? Simultaneamente, essas são as duas palavras-chave. E o modo como vamos desenvolvendo a nossa vida, qualificando esse bios, porque vida também tem dois sentidos, né? Os gregos diziam zoé ou bios. E zoé é tudo que é vivo, tudo que tem vida é zoé. Agora, bios é essa vida qualificada. Então, quando nós vamos desenvolvendo a vida, construindo as nossas narrativas, porque nós vamos construindo nossas próprias histórias e a gente conta história para poder justamente dar sentido àquela experiência que a gente vive, né? Então, nós vamos construindo sentido, ou seja, nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. E esse desenvolvimento da espiritualidade não se dá no isolamento, não se dá e não só numa instância intrapsíquica, ela se dá na relação. A espiritualidade é essencialmente relacional, ela é conexão. Então, conexão comigo mesma e com o outro. Então, nesse sentido, Márcia, sim, espiritualidade é aquilo que nos leva a essa inteireza de ser. Então, é isso que eu diria assim, é o centro mesmo da nossa existência e daquilo que a gente vai vivendo, das nossas escolhas, das nossas tomadas de decisão para tudo. Coisas que nós decidimos, decisões que nós tomamos, que nós nem sabemos por quais razões nós tomamos tais ou quais decisões, e tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, né, com os nossos valores. Antes de eu deixar o Márcio prosseguir, porque eu senti um certo respirar de quem está ansioso para colaborar, eu vou colorir aqui um pouco com uma recordação que me ocorreu enquanto você falava, Mary. O professor Mendonça Alvarez, o pesquisador mexicano, teólogo, ele, numa certa ocasião, mostrou em diapositivos várias situações onde comunidades resistiam no alto das montanhas geladas, apesar de toda a precariedade, ou das mães na cidade do México, que têm seus filhos desaparecidos e tudo que elas querem é ao menos um corpo para chorar. E assim outras coisas, e naquele momento ele falou de um assunto tão atual que é a necropolítica, e aí ele disse, essa coisa, essa força, essa que não tem nome, essa capacidade de resistir, de resistência, é espiritualidade. Então, eu acho que casa bem com o que você está falando. Há uma potência de vida que eu posso desconhecer que tem, que eu posso, então, depois embalar em religiosidade ou não. E vou desembocar numa religião, ou em várias, ou em nenhuma. E aí, Márcio, o que é que você me diz sobre isso?
Eu estava, enquanto a Mary falava de força vital, potência, você mencionou agora, Márcia, lembrando de um grande fenomenólogo holandês, historiador das religiões, teólogo, Gerardus van der Leeuw, que fez um percurso muito importante, significativo, nos seus livros, na história das religiões. E estudando as religiões, ele buscava a essência delas. Nisso, ele tem um prólogo de um dos seus livros, Fenomenologia da Religião. No prólogo, ele tem um valiosas 5 ou 6 páginas nas quais ele toca o problema da religião. E ali ele diz uma coisa que me parece ser fundamental para que a gente possa entender como combinar determinadas coisas com equilíbrio, como religião, espiritualidade, e levar em conta a experiência religiosa das pessoas. Então, veja, ele diz assim que na religião ou na experiência religiosa, mais propriamente dita, a experiência religiosa é algo que vem ao encontro do ser humano. O ser humano experimenta uma potência como um acréscimo de vida que lhe veio ao encontro, que ele sente como gratuitamente dado, que ele recebeu, que foi um presente, que ele nem sabe explicar como foi esse negócio, que ele entrou até num movimento religioso, numa determinada religião, mas que num determinado momento ele sentiu esta vinda ao encontro. Não foi ele que escolheu, não foi ele que determinou, mas que ele percebe que teve um acréscimo de força e de energias para viver a vida com significado. E ele entende que isso seria, ele define isso com a categoria de potência. No meio do caminho, algo me veio ao encontro. Então, eu sempre fico muito impressionado com esse tipo de expressão de Van der Leeuw, que diz sobre a vida vivida numa determinada experiência, seja ela dentro de uma religião institucionalizada, mas também, num determinado momento, aqueles que também não têm uma determinada expressão religiosa e vivem uma espiritualidade. Porque ali, vivendo o sentido da própria vida, a pessoa sente que tem energias, que tem propósitos para realizar determinadas coisas, em favor, inclusive, de outros. Né? A espiritualidade, muitas vezes, leva a um sentido de oblatividade, de entrega, muito potente, que nós vemos expressos na sociedade hoje secularizada de uma forma muito eficaz, perene, né? Persistente. Né? Ok, era isso que eu queria acrescentar. Eu posso fazer uma pergunta para o Márcio, Márcia, tirando aí você um pouco do seu lugar, O né? microfone é seu. Isso, mas o Márcio fez um comentário que eu fiquei me perguntando aqui, Márcio, quando você fala assim do Vanderloo, que ele diz que é como se aquela religiosidade ou possibilidade religiosa viesse ao encontro da pessoa que ela não buscou. Não seria assim um pouco perigoso pensar isso? Porque algumas pessoas poderiam dizer assim: bom, então eu não fui escolhido, eu não fui eleito por essa energia aí, que essa energia aí não me escolheu, essa experiência, essa potência aí que você falou, né? Essa potência religiosa, essa potência
de vida em tal ou qual forma de expressão religiosa, então não me escolheu? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso me causou essa pergunta. Exato. Ela pode, num primeiro instante, dar esta impressão. Mas quando você vai observando aquelas religiões que ele estudou, e quando ele mostra também, dentro destas expressões estudadas, o fenômeno do ateísmo, o fenômeno do agnosticismo, então ele tinha uma capacidade de totalidade dos fenômenos que permeiam as escolhas. Ele chega a momentos em que ele diz que na via agostiniana de Agostinho, de dizer assim, no interior do homem encontra-se um núcleo de perguntas inextirpáveis, impossíveis de serem deixadas de lado e que têm que ser reconhecidas. Então, na verdade, o ser humano carrega isto já tentando reconhecer que veio ao encontro, que está ali, entendeu? É só ele observar que está ali. Esse tesouro está ali. Então não é que vem ao encontro desde fora, está aí. É preciso reconhecer que está um núcleo de perguntas de sentido que ele tem e que ele já está colocando em movimento. E quanto mais ele coloca isso em movimento, mais lhe vem ao encontro, aí sim, a potência. Ele não fica em paz, ele fica inquieto, ele fica ainda mais decisivamente com gosto de ir atrás dessa centelha. Não importa o que seja essa centelha, né? Esse, quase que a gente diria assim, né? Esses traços do infinito no finito frágil de nós. Então, Ah, é lindo isso. E isso me faz pensar em como costumeiramente, ao diferenciar espiritualidade e religiosidade, eu costumo dizer assim: a espiritualidade ela é a dimensão, quando falamos então que tem a ver com o sentido, a busca de sentido, então eu costumo dizer assim, a espiritualidade é aquela dimensão das perguntas. E aí combina com o que você acabou de explicar, né? Então, sendo a dimensão das perguntas, dos questionamentos mais profundos da existência, aquelas perguntas fundamentais que nos diferenciam de outros seres. Então, nós temos essa necessidade de sentido, como seres humanos, nós temos essa necessidade de sentido. Então, esse nosso espírito, ele questiona, ele busca, ele faz perguntas: de onde eu vim? Para onde que eu vou? Por que que eu estou aqui, afinal de contas? Como é que essa vida começou? Que mistério é esse da vida? Então, a espiritualidade, justamente como essa dimensão das perguntas, mas não das respostas. Ela é a dimensão das perguntas e o ser humano vai em busca das respostas. E aí o que que acontece? No campo social, nós temos uma porção de respostas prontas para essas perguntas que surgem, se originam na dimensão espiritual, que aí a gente vai encontrar as muitas distintas expressões religiosas ou religiões que são respostas a essas perguntas de sentido. Eu vi que a Márcia, estou percebendo aí que a Márcia também está querendo fazer uma pergunta, Márcia, então eu interrompo aqui e deixo você perguntar. A questão é que eu ia realmente colocar se as conexões que não remetem a nenhuma religião também me dão respostas. Eu posso encontrar nas outras conexões respostas para essas perguntas aí, quem que eu sou, para onde que eu vou, com quem que eu quero encontrar, será que tem alguém para encontrar? Ou seja, é só com a transcendência, ou a imanência, ou estar aqui também nos proporciona. Excelente tem uma pergunta. dimensão, Márcia,
Desculpa, Mary. Pode falar, Márcio, por favor. Tem uma dimensão aí curiosa que é justamente de encontrar as transcendências na imanência. Na nossa horizontalidade, encontramos muitas coisas que têm um nível de potência que é transcendente e que pode permanecer no horizonte simplesmente material, simplesmente da convivência humana, da felicidade dos amigos. E pode ficar no nível da arte, pode ficar no nível da música. E tudo isso é experiência do transcendente na imanência. E quer dizer, essa sensação de que o que me ultrapassa está aqui presente. Né? E eu, às vezes, sinto que eu mesmo posso formular determinadas coisas, realizar determinadas obras, que eu digo assim, mas de onde veio isso? Né? Nem eu pensei que tinha isto comigo. Então, é possível sim. Aquela objeção que é muito interessante, até das tentativas que se teve de respostas ao ateísmo, que vem na linha do desejo do ser humano, formulada por vários filósofos, não só os clássicos, né, do chamado ateísmo moderno, Marx, Freud, mas também Feuerbach, Nietzsche, né, Feuerbach, né, que lançava esta acusação, como o Freud também lançou, a religião, né, de produzir uma ilusão, produzir uma projeção da própria mente, né? E isto se torna, de alguma forma, quando você quer responder que o ateísmo tem suas respostas, está no desejo que ele tem de uma resposta totalizante, porque também o religioso e o ateu têm desejos de respostas totalizantes, sejam elas aqui, na imediatez da vida, seja aquelas que transferem para uma outra esfera, né, dependendo das experiências religiosas dadas. Esses nossos desejos por respostas, não é, Márcio? Não temos muitas saídas, não é? Por exemplo, eu gostaria de saber o que acontece depois que eu morrer. E essa incerteza é que me faz ter um pouquinho de medo da morte, não é? E eu acho que é comum a todos nós, pelo menos a todos nós aqui, que estamos aqui, nós 4 que estamos aqui. Se tem uma coisa que nos dá medo é a morte, porque, basicamente, é incerta. Há uma incertitude, a gente não sabe nada. Agora, quando eu quero buscar sentido no meu viver, então, Mary, é a espiritualidade, essa potência que me move por buscar as respostas. Porque se ela só me enchesse de perguntas e não me levasse a lugar algum, então não expandiria, tá certo? Pensei correto? Sim, absolutamente certa, né? Porque essa, essas perguntas, esses questionamentos, eles são a expressão dessa nossa necessidade por respostas. Elas são o que nos move à busca, né? E nós temos essa necessidade de encontrar um sentido, ou vários sentidos, nós temos necessidade de encontrar sentido. E aí o Márcio disse, né, o encontro de sentido não está lá fora, né? Não está lá só. Ele mencionou a religião, a arte, a filosofia, talvez, a música, ele falou, né? Mas também está na filosofia, está num grupo de fraternidade, mas não está só no exterior, não é? Esse sentido não necessariamente a pessoa vai encontrar lá fora, e não é só lá fora, digamos assim, tem muitas respostas já dadas,
né, prontas e que pode fazer sentido para muita gente e pode fazer sentido por um tempo. Lá pelas tantas pode deixar de fazer sentido e a pessoa de novo se volta às suas perguntas. É por isso que a espiritualidade e religiosidade, nós vamos perceber assim que numa trajetória, num percurso existencial, uma pessoa pode mudar de religião várias vezes. Dependendo da experiência que ela está vivendo, pode ser que a religião que ela assume não responda aos questionamentos que ela tenha naquele momento, que se mostram insatisfatórios e ela começa a procurar outras respostas para aquelas perguntas que ela já tinha feito anteriormente. Então, para ver como que o espírito é tão livre que essas perguntas estão sempre voltando, as respostas não estão prontas e acabadas. Isso nos acompanha toda a vida. Mas o Márcio também falou da transcendência na imanência. Eu gostaria de acrescentar também que há aí nessa questão da busca da espiritualidade, desculpa, a busca das respostas que nascem nessa dimensão, o aspecto da autotranscendência. E quando eu disse agora há pouco, então, que em determinado momento nós podemos nos satisfazer com determinadas respostas, num outro momento não. Então, aí, de novo, quando vem as perguntas, os questionamentos, nós temos por causa dessa potência de vida, essa força vital, nós temos essa capacidade de autotranscendência, de nos autotranscender e nos integrarmos de novo. Então, ou seja, é uma autoalteração. É, eu continuo sendo a Mari Ruth Gomes Esperandil desde que nasci até o fim da minha vida, mas essa trajetória, esse percurso existencial tem tempos tão diferentes que às vezes eu costumo brincar dizendo assim, na minha outra vida, numa outra vida passada, numa vida anterior, justamente por conta dessa autotranscendência, autoalteração. E aí, Márcia, quando você fala sobre a questão da morte, e que quando nós nos deparamos assim com a morte iminente, ou quando nós sentimos que ela está ali, vai acontecer mesmo, porque nós sabemos que vamos morrer, a única coisa certa que a gente tem na vida é essa, que todos nós vamos morrer. Mas quando nós nos deparamos com situações em que, sim, olha, aqui a morte está à sua frente ou à minha frente, nesse momento, em geral, as pessoas se voltam muito para essas perguntas fundamentais, para essa espiritualidade, digamos assim, porque por causa da necessidade que ela tem de dar significado àquela experiência, de encontrar sentido. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um câncer nível 4, e ela e foi descoberto assim, de repente, não tinha sintoma nenhum, e aí ela se pergunta: por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que, por que comigo não com fulano que é uma pessoa tão ruim? Ou eu fiz tudo tão certinho e por que que isso foi acontecer comigo nesse momento? Ou então, você vê que pessoas colocam sentido naquela experiência, um sentido tão profundo que elas dizem assim: olha, não é fácil ter um câncer. Eu estou falando do câncer, mas podia ser qualquer outra doença, né? Não é fácil ter um câncer e não está sendo uma experiência, é, digamos assim, boa de se viver. Entretanto, eu posso garantir que se não fosse esse câncer, eu não estaria vivendo momentos tão importantes na minha vida, que momentos tão significativos que valeram por toda a minha vida, que nos anos anteriores da minha vida eu não tive, eu nunca fui mais feliz do que agora, nesse momento, quando eu estou me deparando com a morte, que eu sei que é certa. E por que que a pessoa vai dizer isso? Porque ela construiu um sentido ali naquela experiência, que teve esse caráter, ou teve essa força de transformação da experiência que ela estava vivendo, ela teve esse caráter de transformação de toda uma vida, de toda uma história,
né? Então, quando a pessoa se defronta assim com a morte, eu penso que ela se volta para a espiritualidade justamente por causa dessa necessidade de sentido. E isso é importante também dizer, quando ela tem dificuldade de encontrar um sentido naquela experiência, ela vai ter conflitos espirituais, ela vai ter mais conflitos, e isso tem resultados, isso tem impacto na saúde. Isso tem impacto até mesmo é, na forma de condução do tratamento, ou como é que ela vai aderir ao tratamento. Tem impactos bem importantes na saúde dessa pessoa. Por isso que, inclusive, aí eu já faço uma ponte que você tinha falado no começo que o tema era espiritualidade, religiosidade e saúde, e por isso que tem esse vínculo com a saúde, porque o modo como você cria o sentido, produz sentido ou encontra o sentido, vamos dizer assim, naquela experiência de sofrimento. E quando a gente sofre é que a gente busca sentido, né? Quando você está feliz, ninguém se pergunta assim, por que eu estou feliz? Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? Ninguém se pergunta isso. Mas diante do sofrimento, sim, porque nós temos essa necessidade de encontrar um sentido na experiência de sofrimento. E sim, diante da morte, nós buscamos esse sentido, e quando temos dificuldade de encontrar o sentido, nós vamos ter resultados piores em saúde. Os estudos têm mostrado isso, né? Muito bem. Márcio, nesses tempos pandêmicos em que vivemos, a nossa vida está ameaçada, a nossa qualidade de vida decaiu bastante, naturalmente. E aí, então, eu te pergunto, a espiritualidade interfere na saúde mental? A professora Mary acabou de mencionar, né, que há relação significativa entre o cuidado espiritual e a saúde, né? E quando nós falamos de uma situação de adoecimento que vem no nível psíquico, eu não gosto muito do mental, né, nesse sentido, mental, mas da pessoa, a pessoa que adoece, ela adoecida no seu todo, coloca interrogações. E, evidentemente, nós vemos que a tendência nos estudos que temos feito e pesquisas, o quão é impressionante no território brasileiro em particular, né, que é um território religioso e que se identifica com as instituições religiosas de pertença, né? Seja ela de que matriz for, mas há muita pertença de religiões, de expressões religiosas, sejam elas de que níveis estas sejam, né? Monoteístas, politeístas, enfim. E expressões também de não religião e tal. Mas nesse cenário, quando você interroga as pessoas diante de como elas têm utilizado, entre aspas, né, ou como elas têm acessado aquele lugar interior da experiência profunda, que nós estamos chamando de núcleo de sentido, espiritualidade, né, busca das respostas, elas acessam numa sede tal que as perguntas que a gente faz para realizar as pesquisas se tornam, às vezes são aqueles questionários breves, né, de satisfação, de centralidade com a religiosidade, de coping religioso espiritual. Então tem algumas afirmativas, né, ali e questionamentos, e a pessoa, depois daquele breve questionamento, quer falar mais disso, porque aquilo é tão central, tão fundamental para poder explicar a própria vida, para poder explicar a experiência,
para poder explicar o contato da própria família, da própria cidade, da própria convivência. Então, ele é um núcleo ele é o fio de ouro, eu diria, o fio de ouro subterrâneo que permite que a gente acesse um monte de outras coisas. Junto com aquilo, lhe é dado de presente a pessoa, o rosto da pessoa. Então, não tem sentido a gente abafar isso, não tem sentido a gente negar isso. E a gente tem que, inclusive, fazer exercícios de tentar que possa parecer negativo a nossa posição, às vezes, com a religião. Não é bem assim. É que a gente pode colher de que aquela matriz da religião pode ser suscitadora de um apoio, né, àquela espiritualidade da pessoa, né? Como também é o contrário, né? Às vezes há indivíduos que carregam um carisma, uma intenção, uma espiritualidade de busca de sentido que confere isso a muitos outros, expande aquilo para muitos outros. Então, eu tenho a impressão que quando a gente fala de saúde da pessoa, a saúde mental e a espiritualidade, a gente está tocando num lugar, num tesouro. Nós estamos tocando num lugar fundante, que te dá muito mais do que aquilo que você quer perguntar e quer saber. Porque quando você faz uma perguntinha sobre isso, vem todo um monte de história. E lá vem história, e lá vem narrativa da pessoa. Mas de uma maneira tão complexa que nós precisamos de um grupo de pessoas para estudar junto isso. Você não dá conta do fenômeno sozinho. Você tem que perceber que isso movimenta o dinamismo total da pessoa, mas também das comunidades. E se você tocar nisso daí, que é tesouro, se você vilipendiar isso, você vai pagar caro. Isso é um lugar sagrado daí. Nós estamos falando do sagrado. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. E eu acho que as pesquisas estão reafirmando aquilo que era tão precioso para as culturas arcaicas, né? Quando a gente olha lá para o passado, as culturas, as grandes culturas, elas colocavam diante de nós esse brilho que talvez a sociedade desacralizada, que como foi se desacralizando, foi perdendo, ou com os ataques que sofreu a própria a crítica, mas que é justa também, né? A crítica a uma religião que não promove a libertação, mas promove também a opressão, favoreceu. Então, nós temos que nos ver neste âmbito com muitas questões, com muito debate. Eu gostaria de fazer uma ilustração, trazer um caso, digamos assim, de pesquisa que a gente levantou, que eu acho que ilustra uma parte do que você falou, Márcio, e que pode ajudar quem está ouvindo a entender essa relação da espiritualidade com a saúde e talvez pode até acontecer de alguém se identificar com essa história, né? Mas quando a gente fala então da busca de sentido e como que diante de um sofrimento ou de uma situação de enfermidade a pessoa busca sentido e essa relação com a saúde mental, eu quero contar então uma história. Numa pergunta para uma médica oncologista sobre se ela via como é importante a integração da espiritualidade no cuidado da pessoa, e se ela tinha alguma experiência de integração para contar, ela nos relatou a seguinte história: olha, é muito necessário, sim, integrar essa questão da espiritualidade no cuidado à pessoa, porque veja só, eu atendi uma moça, uma jovem senhora,
e eu tive que dar a notícia para ela que ela estava com câncer no útero. E quando eu falei isso para ela, ela me disse: "Ah, eu já sabia que isso ia acontecer. Em toda a minha vida eu esperava essa notícia. E eu esperava essa notícia porque eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque na minha juventude eu fiz um aborto. Então, isso que está acontecendo comigo agora é uma punição divina. Deus está me castigando por aquilo que eu fiz na minha vida quando jovem. E esse tipo de resposta, ou seja, o sentido que ela deu para aquela experiência de sofrimento, que foi desse modo, né, uma visão de Deus punitivo, vingativo, não um Deus de amor, um Deus perdoador, isso fez com que ela olhasse aquela doença e aquela situação de um outro modo e com consequências, por exemplo, de adesão ou não ao tratamento, porque ela pode olhar como merecedora daquele castigo, merecedora daquela doença, e daquela doença como uma punição divina, não é? Então, quando profissionais de saúde dão importância a essa escuta de como a pessoa coloca o sentido, dão escuta a como é que ela conecta aquela experiência de sofrimento da enfermidade com a própria espiritualidade, esse profissional de saúde pode cuidar de uma outra forma dessa pessoa. Ela está apresentando com aquela fala necessidades de cuidado não apenas físico, mas também emocionais, necessidade de cuidado espiritual também. Muito obrigada a vocês por essas ricas explanações. Conto com vocês para novas conversas. E o Instituto Espiritualidade e Saúde agradece a todos os que nos ouvem, a todos os que prestaram muita atenção e as convida para nos acompanharem nos próximos episódios. Muito Até! obrigada, Márcia, pelas perguntas. Muito obrigada, Márcio, por essa conversa que para mim foi uma alegria conversar contigo sobre essas questões. A Fabrini que está aí nos ajudando também na parte técnica e a Márcia que conduziu aí de um jeito tão bacana essas perguntas. Eu tenho a agradecer e de fato essa nossa conversa não acaba aqui, Márcia. Você tem razão. Vamos continuar. Márcio. Muito obrigado também a todas vocês, né? Olha, essa companhia feminina aqui me alegrou muito. E conversa boa, a gente tem que continuar. Um abraço a vocês. Um Obrigado. abraço. Obrigada. O Instituto de Espiritualidade e Saúde se despede por hoje.